Olá, meu amigo, minha amiga. E não é que no universo paralelo do senhor Jair Beelzebub, o inelegível, as coisas estão fervilhando no dia de hoje? Como nós todos sabemos, todas as vezes que a temperatura se eleva nesse universo paralelo, essas criaturinhas que são as seguidoras da figura do inelegível ficam trepidando de um lado para o outro. E a razão hoje é a declaração que surgiu na pátria-mãe dessas criaturas, ou seja, lá nos Estados Unidos da América, onde Mark Zuckerberg, o dono da plataforma Meta e outras tantas, anunciou que acabou qualquer tipo de filtro nas suas plataformas. Isso está encorajando essas criaturas do mundo cão, os seus beuzebuzinhos, a acreditarem que agora eles vão voltar a praticar crimes sem nenhum tipo de repercussão aqui no Brasil. Lê do engano. Essa festa para eles nem começou e nem vai começar. Muito pelo contrário, alguns estão muito mais perto, né, da cadeia de situações muito complicadas do que algum tipo de desfrute para práticas de crimes. O inelegível acabou de publicar uma notinha achando que vai poder tirar algum tipo de proveito dessa história. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também de situações muito importantes que estão acontecendo hoje aqui no Brasil que anunciam que o nosso combate a esse tipo de insanidade pode ganhar um reforço muito importante. Antes de mais nada, é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão prestigiando o nosso novo canal de cortes e notícias aqui do nosso portal do José. Mais uma vez, vou deixar também o link para você se inscrever. Muitas pessoas têm perguntado onde é que se inscreve, vou deixar aqui para você, tá bom? Então, vamos seguir aqui para os nossos assuntos de hoje. Eu comecei hoje mais cedo conversando com vocês sobre essa característica, né, desse universo cão trepidante. Justiça Militar decide enviar ao STF investigação contra coronéis suspeitos de fazer carta golpista. Todos covardes. Gente, não tem um bolsonarista que tenha lacrado que admite que queria dar golpe no Brasil. É sempre aquele troço vago. Estávamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Olha só. É o discurso que qualquer criminoso pode fazer. O criminoso dentro de um banco, assaltando um banco, estava jogando dentro das 4 linhas do Código Penal. Qual é o problema? É um cinismo descarado. Mas, ao longo da matéria que mostrei para vocês, a gente viu a covardia e o medo que eles têm do ministro Alexandre de Moraes. Se até essas criaturas que estavam dentro do nosso país, com armas na mão, com o poder de mobilizar uma estrutura bélica gigantesca para poder dar um golpe, essas criaturas estão tremendo de medo do ministro Alexandre de Moraes, vocês acham que nós teremos alguma mudança provocada por alguma situação externa? O dono do Twitter tentou medir forças aqui dentro contra a nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, a nossa democracia, e quebrou a cara, teve que recuar. E a mesma coisa pode acontecer com o senhor Mark Zuckerberg com essa declaração que ele fez hoje. As notícias estão rodando por aí nessa tarde. Com elogios a Trump e críticas a tribunais, dono do Facebook e do Instagram encerra programa contra fake news. Então, tá liberado. Gente, tem um negócio, tá? Por mais que a gente tenha algumas dificuldades em regular o funcionamento dessas redes sociais para o não cometimento de crimes, a legislação brasileira, sem entrar muito nesse campo, pode resolver essa questão de uma forma definitiva. É só mudar alguns dispositivos no Código de Processo Civil, no Código Civil, permitindo que as indenizações contra esses criminosos sejam limitadas, alcançando todo o limite do patrimônio deles, ou de pessoas que eles estejam ali desviando patrimônio para esconder a origem. Se forem na jugular, se a legislação for na jugular desses criminosos, o primeiro que cometer um crime e for penalizado, ficar pobre de marré, nunca mais a gente vai ter repetição dessas situações. Como acontece na pátria deles, a pátria que os inspira, né? As condenações lá por eventuais danos que são acarretados à sociedade ou o indivíduo são pesadíssimas, elas são exemplares. Esse exemplo poderia ser assimilado pela legislação brasileira. Eles ficariam livres para cometer os crimes que quisessem, mas todos eles iam ser penalizados, enfim, iam ficar pobrinhos, né? Como eles gostam muito de dinheiro e usam, inclusive as redes sociais, para ganharem dinheiro fazendo a intoxicação de uma parcela da sociedade, quem sabe isso aí também não seria um bom antídoto para isso, né? O Inelegível publicou o Jair Beelzebub.
Mark Zuckerberg admite que política de checagem foi longe demais, anuncia o fim da censura. Ele tá todo felizão, né? Mas não vai poder desfrutar não, porque vai para cadeia. Na cadeia não adianta, porque não vai poder publicar nada, vai ficar longe de rede social, vai ficar proibido. Então não vai poder desfrutar isso não. Musk diz que mudança da meta é incrível. Direita no Brasil comemora. Enfim, são situações, olha gente, tem muitas pessoas fantasiando isso que está acontecendo. Não vai ter alteração nenhuma na realidade aqui nas redes sociais aqui no Brasil. E, pelo contrário, isso pode estar até fazendo com que as forças racionais, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, comecem a estabelecer alguns antídotos contra esse tipo de ataque que essas pessoas acham que poderão fazer a partir desse tipo de declaração dessa criatura, né? Que mostrou o tamanho do caráter dele, né? Alguém que estava totalmente contra Trump ganhou as eleições, agora ele está recuando, está pedindo desculpa, olha, estamos juntos, né? É gente que gosta de grana, gente. Ninguém está preocupado com democracia, com valores para a humanidade, com o bem-estar, a solidariedade, boas coisas não. Então, enfim, é bom a gente sempre ter isso em meta, né? Bom, sem fazer nenhuma parafrase aqui. Mostrei para vocês também um desses alucinados que fica dizendo que as coisas no mundo estão mudando. Eu vou mostrar para vocês a declaração no campo do surrealismo desse mundo Beelzebub. Mostrei para vocês a ridicularização que ele passou quando ele disse que a Fernanda Montenegro, a maior atriz que nós tivemos em todos os tempos aqui no nosso país, com 95 anos, que continua a brilhar, que ela está em decadência, né? Aqui ele até ficou atrás de mim aqui nessa imagem, vou colocar aqui de novo aqui, bem pequenininho aqui do meu lado, né? Que se você não viu, olha aí a cena ridicularizante, gente. Ele menosprezando o talento e o tamanho de Fernanda Montenegro. Vamos lá. A opinião de pessoas como Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. São pessoas que estão ali no desespero da decadência, fazem parte de uma elite artística que não sabe mais... Fernanda Montenegro da decadente, Guga. Não importa, elas realmente... Decadente não, Fernanda Montenegro não, né? Esse aí é o tamanho da criatura. É gente que ganha dinheiro, gente, mentindo para as pessoas, né? A euforia da criatura hoje está assim, ó. Vamos ver aqui o Beelzebuzinho, vamos lá. Com certeza esse ano está superando as expectativas dos mais otimistas em relação ao fim da esquerda mundial. Nós estamos no dia 7 de janeiro, exatamente uma semana no ano de 2025, e os indicativos que nós já tivemos... Para tudo. O fim da esquerda mundial. Cacilda, gente. Olha, o negócio tá sério, hein? Eu queria saber o seguinte, o senhor Gustavo, fala pra gente, o que você anda bebendo aí? Qual o chá que você tá bebendo aí? Tá tendo uns delírios aí, curiosíssimos, né? Vamos seguir aqui. Temos até agora mostra que talvez esse seja o ano do início do declínio dessa esquerda totalitária que há décadas vem suprimindo a nossa liberdade de expressão e destruindo... Gente, é gente tão canalha que é o seguinte, o filhote de Beelzebub, o Beelzebuzinho, o que é que você não pode dizer nas redes sociais? Qual o problema? Que censura está tendo nas redes sociais? Cometer crimes, se você comete na vida particular, é crime. Se você vai para as redes sociais e comete o mesmo crime, é crime também. Então não tem nenhum tipo de diferença entre o ambiente que você está cometendo o crime, sendo que na rede social os crimes eles ficam muito mais potencializados, né? Então a criatura aí no final, né, todo eufórico, né, dizendo que, olha, gente, é um negócio incrível, né? Esse universo do paralelo aí, do Jair Beelzebub, essa gente fica contaminada com esses tóxicos assim, intelectuais, vamos dizer assim, e fica achando que as coisas vão mudar, né? Ele errou tudo que ele falou até agora. Mas vamos pegar aqui. Eu gosto de transmitir para vocês, sei que muitas pessoas falam, não dá palco. Não estou dando palco não, gente. Eu estou mostrando aqui o que está acontecendo para dar argumento para vocês que acompanham os nossos portais, nosso portal, para algumas pessoas que repetem esse tipo de insanidade. A gente precisa desmascarar essas criaturas, dizer quem eles são, né? E o que eles pretendem. Vamos lá para o trechinho aqui. Político. Eu estou muito empolgado. Minhas esperanças estão genuinamente renovadas. Não vou mentir, no final do ano passado eu estava um tanto quanto desanimado, desesperançoso, vendo o que estava acontecendo, a perseguição, decisões do STF, o Lula, todo esse conluio, né, esse consórcio da imprensa, da esquerda, do judiciário para perseguir a direita. Olha só, meu caro, o senhor está com o pé na cadeia também, tá? Vai seguindo nessa linha aí, tá bom?
Bom, e aí, gente, uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês foi uma análise que eu vi hoje do Panunzi, hoje no ICL, tá? Repetindo coisas que eu tenho martelado aqui durante muito tempo. E eu fico feliz quando eu vejo que pessoas estão refletindo nessa mesma direção sobre uma força vital que nós temos que ter aqui nas redes sociais para ajudar a gente nesse combate, que é um posicionamento ou posicionamentos do líder maior que nós temos no campo progressista, que é o presidente Lula. Fala aqui, o Panunzi. Como a gente falou ontem aqui, a comunicação do governo, o problema não é só o Pimenta. O problema é que o Pimenta representa a partidarização de uma questão que é eminentemente técnica. O governo Lula está muito mal servido de técnicos e está abarrotado de políticos nessa área da comunicação, que acabou virando uma rinha. E tem briga com o Janja, enfim, é uma zona... Ele está falando aí, né, exatamente dessa troca na comunicação, né, que nós sempre postulamos, sempre fizemos críticas aqui. Terrível, e vai ter que ser disciplinado. Tem gente muito boa nessa equipe, mas a gente não está encontrando espaço para trabalhar. E reitero aqui, boa será a comunicação que acolher a necessidade da população. O que a população precisa fazer? Porque não é só levar a mensagem do governo para as pessoas, é trazer das ruas a necessidade para orientar ações do governo que tem como finalidade estabelecer uma política de comunicação social. Então, olha, tem que fazer mudanças na EBC, tem que fazer mudanças na internet, alguém tem que dizer para o presidente Lula que ele precisa fazer igual o Bolsonaro fazia, abrir o celular e falar com a nação. Não adianta criar, enfim, eventos sofisticados de mídia, porque isso não funciona. E, principalmente, tem que matar essa política velha de press release e de gestão estratégica da informação para beneficiar os veículos que sabotam o governo. E hoje o presidente Lula deve se reunir com o Paulo Pimenta, o que a gente está sabendo também. Então, teve essa fala e depois teve uma outra observação aqui na entrevista do Luiz Nassif. Vamos acompanhar aqui. É o James Clavini. Ele é um dos grandes planejadores estratégicos lá nos Estados Unidos políticos. Ele que levou a vitória de Clinton sobre George Bush. E o que ele fala aí? A questão da comunicação não é apenas você tem indicadores bons. O Brasil tem indicadores bons. Mas, por exemplo, você tem uma política, no caso do Trump, né? A política do Partido Republicano é claramente antipovo. Ou seja, se ele vai colocar lá redução de impostos para as grandes empresas, ele vai estar tirando da saúde do povo e tudo. No caso brasileiro, os indicadores são bons, mas você tem essa dificuldade de mostrar o que é a privatização. Por exemplo, o que é a privatização? Então, a imprensa martelando diariamente que a privatização é boa, é boa, é boa, é boa. Daqui a algum tempo vai se perceber aumento de tarifas, falta de atendimento a populações mais desassistidas, mas se não tiver um trabalho didático de mostrar onde que pega no bolso, é muito difícil a opinião pública entender essas nuances aí. É que eu tenho falado sempre aqui com vocês, é a comunicação politizadora, exatamente isso. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de percepção do Nassif. Por exemplo, você tem esse terrorismo em torno da parte fiscal. A Veja, a capa dessa semana põe a maior crise fiscal do século. Gente, isso aí, olha, o inquérito aí das fake news deveria pegar a Veja aí. É um absurdo que estão falando. Você está falando aí num déficit primário aí de 0,5%, 0,25%, e a revista está colocando como a maior crise fiscal do século XX, né? Então, Ou seja, Nassif, tem que haver uma contestação permanente. Daí isso que eu sempre comentei aqui com vocês. Fico feliz de estar vendo essas movimentações. Nós, com certeza, contribuímos para criar esse tipo de ambiente de debates. E vamos continuar aqui, porque agora essa gente está vindo de fora para dentro, junto com seus beuzebuzinhos internos aqui, para nos atazanar, e a gente vai precisar de muita força, muita inteligência e muita comunicação para enfrentar essa história toda, e com certeza, no final de tudo, com o senhor Jair Beelzebub na cadeia, na papuda. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau.